deixar as perguntas para o final, depois de... Eu estava a pensar para o fim. Não passo a palavra para o meu colega. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui numa zona do país que eu gosto e aprecio em particular, pela gastronomia e também pela beleza natural, pelo descanso e tranquilidade que nos proporciona. E é sempre um gosto estar cá. Muito obrigado ao Joaquim por nos ter proporcionado estes momentos agradáveis no seu Alentejo. Muito obrigado também ao Sr. Presidente da Câmara. Sua Excelência foi amável em ter assistido essas instalações, à doutora Paula, pela super gentileza com que nos acolheu e com que nos fez sentir tão em casa nesta magnífica Biblioteca Municipal, que é uma organização verdadeiramente exemplar, impecável, e com as instalações tão apropriadas e tão profissionalmente organizadas e que muito nos impressionaram. E obrigado a todos pela vossa presença e pelo vosso interesse pelo Plano C. Gostaria também de vos dizer, em primeiro lugar, o seguinte. O IDP é uma organização da sociedade civil, é uma espécie de instituto de reflexão e de ação cívica, não política no sentido tradicional do termo e menos ainda partidário, aberta a todas as pessoas, independentemente da sua filiação partidária, independentemente também das suas orientações e convicções religiosas e outras, nomeadamente sobre a forma de governo que prefere, monarquia ou república, ainda que o seu presidente de honra seja o Sr. Dom Duarte Bragança. E é também um instituto que tem vindo a corrigir trabalhos soltos e dispersos ao longo do tempo sobre muitos problemas que afetam Portugal, os portugueses, não só a nível interno, como na sua inserção na União Europeia e no mundo, também com destaque para o mundo lusófono e não só, e daí que, graças à paciência do nosso Presidente da Direção, que é o professor Dr. Mendo de Castro Henriques, o nosso frenete que a troca de opiniões, de debates, discussões internas, às vezes vivas, às vezes discordantes, aqui o nosso professor Mendo conseguiu gerar consenso, as múltiplas dezenas de pessoas que trabalharam nisto, coligiu com uma paciência de jovem, que eu penso que só aquele professor Dr. Mendo de Castro Henriques seria capaz, variedíssimos textos, encomendou outros e foi o nosso feroz capataz, exigindo cumprimentos de prazos e produziu-se então aqui este plano C. Contou com a colaboração de muita gente, para além dos autores. Como disse aqui o nosso amigo e distinto juiz desembargador Luís Rangel, o trabalho não é nosso, nós somos coautores, mas podemos considerar-nos, digamos, que a voz e os intérpretes de toda a vastíssima discussão e elaboração que emanou da sociedade civil e que nós tentámos interpretar e tentámos colocar aqui neste livro, que demos o nome do Plano C, pelas razões, aliás, que o nosso amigo Rui Rangel já disse e que eu, portanto, dispensadamente retiro. E estamos preocupados. Como cidadãos, estamos preocupados. Estamos preocupados basicamente porque pensamos que chegamos a um ponto em que as instituições políticas, constitucionais, de governação do país, parecem aumentar o grau de divórcio dos cidadãos e, sobretudo, parecem estar incapazes de dar resposta aos graves problemas nacionais. E a experiência ensina que não há sistema político, constitucional ou de governo algum que consiga sobreviver por muito tempo quando é incapaz, por um período prolongado, duradouro, persistente,
para dar resposta aos problemas e aos anseios da população. Não aconteceu em sistema político algum que a humanidade conheça uma situação destas. E estamos particularmente preocupados, e este livro, o Plano C, também aborda esse tipo de matérias, quando pensamos que a deficiência não é só portuguesa, a deficiência é geral. Olhamos para as instituições da União Europeia, olhamos para os sistemas políticos dos outros países da Europa, para os Estados Unidos, para outras nações com as quais pensamos ser justo e necessário Portugal comparar-se, e deparamos com situações muito idênticas. E a situação é a seguinte: desde a queda do muro de Berlim, praticamente, mas já desde um pouco mais para trás, desde finais da década de 70, que, perdido um bocado o medo ao papão da União Soviética e do Bloco de Leste, que se gerou um fenómeno que eu pessoalmente, no capítulo do livro, onde descrevo com algum bom humor e sarcasmo aquilo que se chama o Estado da Troika, se gerou aquilo que eu chamo a financeirização da economia. Ou seja, o predomínio da finança sobre todos os setores da economia. Eu hoje, se voltasse a escrever esse capítulo, até escreveria pior do que isso. Embora alguns dos meus críticos digam que é impossível escrever piores diatribes e ser pior, mais violento do que eu já fui a escrever esse capítulo. E porquê? Porque eu hoje acho que é pior ainda do que isso. É que a finança hoje não domina só a economia. A finança hoje domina a economia, a sociedade, a política, a relação, inclusive a cultura, o pensamento ideológico, domina tudo. E então o que acontece é o seguinte: há como que uma paralisia dos sistemas políticos e de relação, como que uma captura desse sistema por parte da finança e da banca. E, em consequência, gerou-se um sistema que é muito parecido com o rotativismo de certos períodos anteriores da nossa história, por exemplo, no período da monarquia constitucional, em que há dois partidos que praticamente não têm diferença nenhuma um com o outro, no nosso caso o PS e o PSD, que se vão alternando no poder, mas é uma alternância sem alternativa, porque basicamente prosseguem as mesmas políticas financeiras que interessam à banca e à finança. E depois acontece ainda outra coisa. Acontece também que esse fenómeno que é português, que é europeu, que é dos Estados Unidos, que é do Japão, que é da maioria dos países da OCDE, repete-se à escala global. Seja qual for o governo, está capturado pelos interesses da alta finança e da banca para perseguir apenas os interesses da banca. Eu vou-vos dar um exemplo recente, que aliás foi anotado até pelo Duarte Pacheco na quadratura do círculo de ontem, portanto não é um pensamento original meu. O Duarte Pacheco dizia ontem na quadratura do círculo que tanto os parceiros sociais eram os sindicatos, as associações industriais, patronais, e esses aqui eram os parceiros sociais que eram ouvidos pelos políticos. Agora o parceiro social que é ouvido pelos políticos é a banca. E tem razão. Porque, por exemplo, o Sr. Presidente da República, quando se desalinhou do governo português, dizendo que Portugal também devia aproveitar as benesses da Grécia, devem ter ouvido falar, em relação a aliviar as condições de juros e de prazo de pagamento dos nossos empréstimos e de redução das comissões do empréstimo da Troika. Quem é que o Sr. Presidente ouviu? Os sindicatos, ouviu os patrões? Não, ouviu a banca. Teve 2 dias em entrevistas com os presidentes dos bancos. Portanto, a banca que é o parceiro social atualmente. E tem, como dizia o Duarte Pacheco, eu concordo inteiramente com ele, o Duarte Pacheco, perdão, o Pacheco Pereira, e eu concordo inteiramente com ele, uma espécie de poder de veto sobre todas as políticas que se fazem ao nível económico. E nós hoje vemos que este fenómeno surgiu porquê? Surgiu porque a finança se sobrepôs à chamada economia real em todo o mundo, como forma
de aumentar, digamos assim, os lucros das empresas. Hoje nós vemos, por exemplo, estas lâmpadas, por exemplo, provavelmente algumas terão sido produzidas na China pela General Electric. Hoje em dia oferem 2/3 dos seus lucros, não a produzir coisas, porque a produção é feita na China por tudo e meia, mas oferem 2/3 dos seus lucros, fiquem a saber, não por produzirem estas lâmpadas. General Electric, hoje em dia, 2/3 dos seus lucros não é produzir estas lâmpadas na China, para onde deslocalizou as fábricas. 2/3 dos lucros da General Electric são hoje produzidos por uma coisa chamada GE Capital, que é um braço financeiro do General Electric. 2/3 dos lucros vem daí. A Fiat, para os automóveis, a mesma coisa. A General Motors, a mesma coisa. A Boeing, a mesma coisa, por os aviões. Mas a maior parte dos lucros vem do braço financeiro, que é o que faz os leasings dos aviões às companhias aéreas. E é aí que vai buscar o lucro. Porque os aviões, para a vossa informação, devido à concorrência com a Airbus, quer a Airbus, quer a Boeing, praticamente oferecem os aviões, em termos do valor que o avião custa a ser produzido, praticamente oferecem os aviões às companhias de aviação. Vão buscar os lucros nos esquemas financeiros que arranjam para vender os aviões às companhias. Portanto, quer dizer, hoje em dia é assim que o mundo funciona. E isto teve como consequência o quê? Teve como consequência nefasta que, à medida que esta mancha financeira alastra como óleo derramado, come tudo à sua passagem. Primeiro, começou por ir ao bolso dos contribuintes de uma forma indireta, ou seja, através de esquemas como privatizações, parcerias público-privadas, obras públicas, etc. E quando isso se acabou e entrou em colapso com a crise de 2007-2008, resolveu ir ao bolso dos contribuintes, primeiro em emergência, em situação de crise e de emergência, foi ao bolso dos contribuintes à má fila, diretamente. Pediu um resgate ao governo, quer nos Estados Unidos, que são um país ultraliberal, mas que emprestou trilhões de dólares diretamente dos contribuintes aos bancos e ao sistema financeiro no seu conjunto, quer na Europa, em que o nosso inefável Presidente da Comissão Europeia, ainda há tempos, reconheceu que a Europa forneceu 3 trilhões de euros aos bancos para tapar o buraco da crise de 2007-2008. Depois de ir aos bolsos dos contribuintes diretamente, passaram a ir aos bolsos dos contribuintes de uma forma mais indireta. E aí surgiu a chamada crise das dívidas soberanas. Ou seja, começaram a apertar a tarraxa aos governos, a degradar os ratings da dívida pública dos governos e a sacar primeiro aos elos fracos, como é evidente, Portugal, Espanha, Grécia, etc. Começaram a sacar dinheiro aos contribuintes à má fila, através do aumento das taxas de juros cobradas aos governos. E qual é que é o segredo mal contado nesta história? O segredo mal contado é um segredo que nós referimos aqui no livro, a propósito do Estado da Troika. É que isto foi preparado com décadas de antecedência. Nada surge por acaso. Há umas décadas atrás, mais precisamente, se quiserem, no tempo da Sra. Margaret Thatcher e do Sr. Ronald Reagan, com o chamado Big Bang da desregulação do sistema financeiro, decidiram eles que os bancos seriam independentes. Os bancos centrais, portanto, tipo o Banco de Portugal e os bancos centrais, seriam totalmente independentes dos governos. E para que é que serviu a independência dos bancos centrais? A independência dos bancos centrais serviu para uma coisa muito simples, meus caros amigos. Serviu para que os bancos centrais possam emprestar aos bancos comerciais a taxas de juros que chegam a ser apenas de 0% e às vezes negativas, para que os bancos centrais peguem esse dinheiro de borla e emprestem aos Estados
a 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10%. E serviu também para que os bancos centrais, que antigamente é este Big Bang, como eles chamam, reparem que a alta finança utiliza sempre expressões apocalípticas e militares. É o Big Bang, o choque e terror, que é a expressão militar usada na guerra do Iraque, eles usam sempre expressões militares. E eles lá sabem porquê, porque fazem sangue. Fazem sangue mesmo, fazem mortos e feridos. Morrem pessoas à conta disto. E então o que é que acontece? Essa gente passou a financiar-se a 0% e a financiar os Estados com taxas de lucro de 3, 4, 5, 6, 7%, ou 8, ou 9, ou 10%. E ao mesmo tempo, como se tornaram independentes, passou a ser proibido um banco central emprestar dinheiro aos governos. Aqui está o troco. Por exemplo, quando se criou o Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu foi blindado nos seus estatutos, de forma a que não possa emprestar dinheiro aos Estados, mas podem emprestar dinheiro ao BCP, ao BBB, ao BPI, ao Banco do Espírito Santo, para que o Banco do Espírito Santo empreste dinheiro ao Estado português a 5%, num empréstimo a 3 vezes, por exemplo. E podem emprestar esse dinheiro ao Banco do Espírito Santo para que o Banco do Espírito Santo compre obrigações do Estado português a um juro de 5% numa emissão de obrigações a 6 vezes. E que cobre ao Banco do Espírito Santo, por este dinheiro que empresta ao Banco do Espírito Santo, 0,75%. Imaginam a taxa de lucro que está a receber fundos a 0,75% e emprestar a 5,75% ao Estado, com um lucro de 5%. Quer dizer, o lucro não é de 5%, o lucro é de milhares por cento, não é? Em termos de taxa de margem de lucro, são milhares por cento de margem de lucro. E assim vive o mundo. O truque está aqui. Não sei se estão a perceber. Portanto, se me perguntarem qual é a solução da crise atual, a solução da crise atual não é nem renegociar a dívida, nem aumentar os prazos da dívida, nem baixar os juros, nem o crescimento económico, como se diz, o que é preciso é crescimento económico, não sei o quê. Isso são tudo fantasias. Porque todos esses remédios são remédios que podem estar todos muito certos e todos podem ajudar a seu tempo. Não estou a recusar nenhum deles. Mas uma coisa é certa, nenhum deles vem a tempo para salvar o fim do mundo financeiro que aí vem. A única coisa que pode salvar o fim do mundo financeiro que aí vem é a nacionalização de novo do empréstimo ou do financiamento das dívidas públicas do Estado. Porque aquilo que aconteceu, sem que nós dessemos conta disso, nas últimas 3 ou 4 décadas, foi pura e simplesmente um fenómeno da privatização do financiamento do Estado. Ora, não é possível um Estado soberano estar como na Idade Média, porque só na Idade Média que isto aconteceu, estar dependente dos caprichos do usurário privado. Isso acontecia na Idade Média, não é? Em que os reis estavam dependentes do capricho do banqueiro, do Fugger, do Krug e do banqueiro não sei das quantas de Itália, de Florença, não sei o quê. Aí sim, ficava esse fenómeno. Mas isso foi na Idade Média e no Renascimento. Desde aí que houve uma evolução, houve um progresso. Os Estados passaram a estar independentes em termos do seu financiamento, passaram a estar dependentes outra vez dos usurários particulares. Foi só isso que aconteceu. Portanto, vamos ter sacrifício, vamos ter austeridade, vamos ter isso tudo, por causa deste pequena graça que a Sra. Thatcher e o Sr. Reagan montaram no chamado Consenso de Washington no final da década de 70. Claro que isto demorou tempo a montar, não é? Foram décadas de aperfeiçoamento do esquema da roubalheira. Um esquema de roubalheira desta escala que deu trilhões
Estamos a falar de trilhões de dólares de lucro à banca internacional ao longo destes anos. Não se faz de um dia para o outro. Durámos décadas a chegar aqui, mas chegámos lá. Pronto. Era isto uma parte que eu queria dizer. A segunda parte que eu quero dizer, só para terminar muito rapidamente, já me alonguei demais, e não vos quero passar, tenho que ir para casa, é o seguinte. Era para dizer que, do ponto de vista fiscal, a fiscalidade acompanhou este movimento. Porque, evidentemente, que a fiscalidade tornou-se cada vez mais complexa, cada vez mais estapafurdiamente difícil, cada vez com mais isenções dos escalões elevados de rendimento, cada vez mais baseada no trabalho e menos no capital e nas mais-valias, etc. De forma a também permitir que este saque não pagasse nada de impostos. Sob o pretexto de que, como isto gira tudo a nível global, um Estado isolado não pode tributar porque fica menos competitivo em relação ao outro e os capitais podem fugir. E, portanto, chegámos a uma situação em que não só os Estados ficaram da situação da Idade Média e do princípio do Renascimento nas mãos dos usurários privados, como os ditos usurários, tal como na Idade Média, passaram a estar isentos de impostos. E atrás desses usurários, tudo quanto é detentor de capital também passou a estar isento de impostos, e tal como na Idade Média são os trabalhadores, só quem trabalha que paga impostos. Que, aliás, é uma característica típica da Idade Média. Afinal de contas, na Idade Média também só pagavam impostos quem trabalhava. Quem não trabalhava na Idade Média não pagava impostos. Só quem trabalhava na Idade Média que pagava impostos, não é verdade? Voltámos a isso também. Solução para este problema, eu só vejo uma. É os cidadãos, daí o nosso projeto, termino como comecei, ganharem consciência desta situação e perceberem qual é o verdadeiro problema. E não se deixarem enganar pela espuma dos dias, não se deixarem enganar pelas falsas questões que se colocam no debate público sobre esta matéria. Porque aqui fala-se de muita coisa. Fala-se, agora reduzimos os juros e esticamos o prazo, e encolhemos o prazo, esticamos o prazo, baixamos os juros, subimos os juros, pomos o empréstimo a pagar em 30 anos, etc. Isso não vai dar nada. Aqui o meu amigo Rui Rangel já disse que há 40 gerações que estão empenhadas. Vocês acham que, havendo 40 gerações que estão empenhadas, se nós agora batermos o pé em Bruxelas e dissermos com voz grossa a Bruxelas, meus amigos, nós queremos pagar a dívida em 30 anos, pagar a dívida em 30 anos vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Só estamos a adiar o momento da morte certa. Portanto, a solução tem que ser muito mais radical. E termino tal como comecei. Quem poderá conceber sequer uma solução deste tipo, na ausência de um movimento de cidadania que altere de alto a baixo o sistema político, que nem sequer uma solução de meias tintas como esta da dívida ser paga há 30 anos é capaz de implementar, porque nem coragem tem para causar este ligeiríssimo prejuízo à banca e ao setor financeiro. Esta que é a questão. Como criar um sistema político-constitucional novo que quebre este nó ordem e que não seja subordinado de tal forma a estes interesses da banca e da finança, ao ponto de até recusar uma soluçãozita de meias tintas que, ao fim e ao cabo, causaria um prejuízo quase insignificante à banca e à finança. E com esta questão, vos deixo agradecendo a vossa atenção. Boa noite.